Vamos abrir nossa Bíblia, Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, Barba. Portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora você prestou atenção porque que eu quis trocar a versão? Na primeira versão diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Apesar de estar com Cristo, o tempo do verbo aí indica uma ação passiva, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Porque o próprio Cristo não ressuscitou. Como é que você pode dizer isso, que Cristo não ressuscitou? Não. Cristo não ressuscitou. Cristo foi ressuscitado pelo Pai. É uma ação passiva que ele recebeu. Jesus foi fiel à sua obra até a cruz. Quando ele disse, tudo está consumado, ali consumou a obra de Jesus. Dali para frente, ele não fez mais nada. Ele foi ressuscitado juntamente. Ele foi ressuscitado pelo Pai. E nós fomos ressuscitados com ele. Agora, por isso, pensemos nas coisas que são, busquemos as coisas que são do alto. Vamos orar? Querido Pai, tem misericórdia de nós. E nós só pedimos ter misericórdia porque o Senhor tem misericórdia. Nós que somos indignos de nos aproximar de Ti, mas que o fazemos por causa de Cristo. E nesta noite nós te pedimos que Tu abras o nosso coração para receber e para compreender da riqueza de Cristo, da sua pessoa e da sua obra nas nossas vidas. Pai querido, fala conosco, nós precisamos da tua voz. Nós te pedimos isto, no nome de Jesus. Amém. Querido, nós domingo passado estivemos olhando um pouquinho mais deste texto, falando sobre as coisas do alto. As coisas do alto. Ou seja, a realidade do alto. Aquilo que vem de cima. E vimos que Deus Pai, que é o autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, que vem do alto, Ele distribui as riquezas destas realidades com a boa dádiva e o dom perfeito. Pensando um pouquinho dessa boa dádiva, enxergamos que ela se concretiza na encarnação de Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que este dom perfeito está exatamente ligado à pessoa do Espírito Santo, o dom que veio do alto. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos
do Espírito Santo. Então nós temos aí os dois vetores de Deus. O Pai tem dois enviados. O Filho, que foi enviado ao mundo, o dom de Deus, a boa dádiva. E o Espírito Santo, o presente de Deus, o dom à igreja, para revelar a riqueza de Cristo. Estes dois fazem parte de toda a expressão da dádiva do Pai, que vem do alto. Vimos também que de cima, quando o véu do templo se rasgou de cima para baixo, abrindo o acesso a todos nós entrarmos com cara destampada, sem nenhum véu, no santíssimo lugar pela presença de Deus, ou na presença de Deus, pela obra de Cristo. Nós recebemos vida, a vida que vem do alto, nascer do alto, nascer de cima. E que ao mesmo tempo com o Espírito Santo, nós temos uma sabedoria, diferente da sabedoria deste mundo. A sabedoria que é lá do alto. Nós ficamos ali. Domingo passado, nós não fomos muito mais do que esse ponto. Tiago, capítulo 3. E nós temos aqui, então, um pouquinho para andar a partir disto, nessas coisas do alto, nessas realidades do alto. Eu não estou querendo falar com os meus irmãos sobre um conhecimento esotérico. Coisas do alto não significa coisas de ET. Não significa coisas que estão ocultas em mistérios. Porque o mistério de Deus, onde Ele revelou toda a riqueza da sua graça, foi em Cristo Jesus. Nós já vimos em outras ocasiões os vários mistérios de Deus para a sua igreja. E estes mistérios estão sumariados na pessoa de Cristo, que é a revelação de Deus para nós. Mas aqui Tiago fala, ele começa dizendo no capítulo 3 sobre o problema de ser mestre. E ele diz, não irmãos, não são muitos, não queiram ser muitos mestres entre vocês, por causa do problema da língua. Então ele vai tratar a questão da língua, que a língua é um órgão indomável, que você pode construir um navio, e esse navio obedece um pequeno leme, que um cavalo pode ser governado por uma bride, mas que o ser humano tem um órgão terrível, que pode botar fogo no mundo, esta língua. E aí ele vai falando sobre isto, e depois ele começa a entrar na sabedoria. E ele fala de dois tipos de sabedoria, aqui no verso 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago começa falando aqui de dois tipos de sabedoria. Disse que existe uma sabedoria que gera facção.
E esta palavra me chamou muita atenção. É uma palavra grega, eritheia. Eu fui mexer um pouquinho com essa palavra, gera facção, e ela está ligada ao preço do pagamento da diária do jornaleiro. O que gera facção? Então nós precisamos agora dar um pouquinho de andança aqui nesse ponto. Existe uma sabedoria humana que produz 2 pontos tremendos. Ele diz aqui: inveja amargurada. No domingo passado eu falei sobre a questão da admiração e da inveja. Elas são muito próximas, mas a admiração presta um preito de reconhecimento àquele que você tem essa admiração. E a inveja, ele solapa, tenta destruir. O adorador diante de Deus, de Jesus Cristo, ele se prostra, ele tira suas coroas, ele se coloca diante do trono e joga suas coroas perante o trono e presta um culto. Mas aquele que tem inveja, é o caso, por exemplo, de Lúcifer, que tem inveja de Cristo, e toda a sua perseguição neste universo é contra Cristo. Que seria uma espécie de alter ego dele, que ele não pode entender como é que aquele cordeiro que se esvazia recebe toda a glória. Aquele que morre e vai para uma cruz horrenda, um sacrifício, é agora cercado dos 4 animais e dos 24 anciãos e de uma miríade incontável de adoradores que se prostra diante dele para adorar. Esta inveja amargurada, que é o espírito da serpente no Éden, gerando então a facção, o partidarismo, aquelas coisas que racham o átomo, que seria uma coisa indivisível, e agora está partido, está esquizofrenizado. Como é que nós vamos entender isto? Vamos de novo voltar um pouquinho atrás. Depois a gente não tem muito tempo, mas vamos um pouquinho. Vamos para o Evangelho de João. Vamos para o capítulo 3. Lembra-se que eu falei no domingo passado sobre a provocação que fizeram com João. João, aquele que estava batizando além do rio e tal, aquele que estava lá contigo, ele também está batizando, está tomando seus discípulos. Isto é, tentando emprenhar os ouvidos de João de um sentimento de partidarismo e de facção, mexendo com o orgulho. E João disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que veio do alto é maior. Então ele diz aqui, a partir do verso 31, uma coisa muito especial para nós. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Guarde bem esse texto aqui, queridos. Quando o apóstolo Paulo faz uma comparação sobre o engano, lá em 2 Coríntios, ele diz assim, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que assim vocês também se apartem da pureza e da simplicidade que são devidas a Cristo. Ele diz assim, se outro vier e pregar um Jesus
que não é totalmente diferente, não é um heteros, é um alós. Um Jesus que não é totalmente diferente, mas muito semelhante, só que não é o mesmo Jesus que tem a cruz. Vocês de boa mente o recebem. Ele está falando do anticristo, que tem muita semelhança, mas não é igual. Porque ele não tem o princípio básico da fé, do aquele que tinha humildade e mansidão de coração. Que é o veneno do pecado. Aquela ideia da inveja amargurada. Então ele está falando aqui que este que veio do céu não é compreendido, não é entendido na terra. Porque ele fala das coisas do céu. Mas ninguém entende o que ele está dizendo. Ele diz aqui é muito claro, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém, olha, preste bem atenção, aceita o seu testemunho. O testemunho de Cristo não é aceito pelo homem natural. Se não houver um milagre neste homem, ele não vai aceitar o testemunho de Cristo. Não há condições. E aí ele diz assim, continua, Valdir. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele fala aqui, João está explicando. Vocês não adiantam vocês colocar fogo em mim, porque eu sou madeira molhada, não pega fogo. Não adianta vocês quererem fazer fusga aqui, porque é ele que merece toda a glória. Eu vou apontar para ele. Ele é que fala as coisas. Mas o problema é que o conhecimento dele não é compreendido. Não é compreendido. Vocês se lembram que uma vez Jesus foi interceptado por um moço de qualidades. E aquele moço fez uma pergunta para ele. Ele fez um tratamento muito bonito. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus então faz uma observação. Por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é Deus. E aí foi uma conversa assim, bem coloquial, mas bastante séria. Ele disse, você cumpre os mandamentos? Ele disse, quais? Aí Jesus deu uns mandamentos lá, não matarás, não adulterarás, não farás, não furtarás. Não... Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha tenra infância. Então o Senhor diz, então vai, despoje-se do seu centro de confiança, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E aí o moço foi embora. Com a saída desse moço, Jesus aproveitou para conversar com os discípulos dele. E bateram um papo. Ele foi falando e disse, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil você ter um absurdo deste. Aí vem todas as explicações, que o fundo da agulha, aquela portinha que existe lá, só passava uma ovelha, um camelo para passar naquele lugar, pode ser o que for. Para mim, o fundo da agulha dessa número 0, pode ser também. Jesus faz passar, é mais fácil passar. É um milagre maior. Porque uma pessoa que confia em si mesmo e nas suas riquezas, ou em qualquer coisa, na sua sabedoria, na sua pose, no seu poder, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem que confiar em Cristo, e somente em Cristo. E só em Cristo, mais nada. Nada. É um milagre extraordinário. Pedro, quando ouviu isto, Pedro
Pedro é maravilhoso porque ele é autêntico. Ele logo disse assim: mas nós te deixamos tudo para te seguir. E lá, o que vamos receber? Pedro tinha uma mentalidade exatamente como eu e você. Qual é a vantagem que eu vou levar nesse negócio? O que vai ter aqui para a gente receber? Aí Jesus disse: Pedro, olha que Pedro não deixou muita coisa não, um barco velho lá e mais umas coisinhas, mas ele estava querendo saber. Jesus disse: olha, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, irmão, alguém disse que o melhor é deixar a mulher aí da coisa, não é? E irmãos e filhos e tal, e etc, e etc. E Jesus deu uma conta muito interessante: não receberá 100 vezes mais. Com perseguições, ele botou um negocinho ali, no perseguições, e por fim, a vida eterna. 100 vezes mais, bons matemáticos. Elcio, quanto é 100 vezes mais? Percentualmente falando. 10.000%. Olha que Jesus era judeu. Judeu normalmente dá o juro de mercado. E olha lá, quando é para pagar o banco dele, é caro. Mas quando é para devolver o juro é pequenininho. Ele disse: eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Se você deixou tudo, você vai receber 10.000%. Eu quero saber qual é o rendimento de alguma coisa que dá 10.000%. Quando dá 100%, você já está... Investiu 1.000, recebeu 2.000? Opa! Não tinha dinheiro no mundo que não tivesse investido nesse banco. Mas Jesus disse: no meu não. Quando ele contou essa história, ele falou para os discípulos, ele entrou numa parábola extraordinária. Vamos para ela agora. Toda essa conversa é só para entrar na parábola. Capítulo 20 de Mateus. É uma parábola extraordinária. Esta parábola tem como finalidade explicar a mentalidade daquela palavra eritheia. O que gera facção? O que gera partido? Esta palavra é aqui, esta parábola é aqui o ponto que Jesus quer ensinar. Por que nós não vivemos contentes? Vamos aí então a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 16. Por favor, Barbinha, não tenha muita pressa, vamos lendo, a gente vai parando, tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu só queria que você entendesse madrugada. O processo de trabalho em Israel começava da primeira hora, 6 horas da manhã, e ia até a hora 12ª, 6 horas da tarde. Então, é um período de 12 horas de trabalho. Ele sai de madrugada, que é a hora da misericórdia. É quando a misericórdia acorda. Tudo de noite fica quieto. Chega uma hora de madrugada, que é aquele texto que está lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor se levantam de madrugada, pela manhã. Quer dizer, aquele momento, ele procura, ele vai atrás dos que estão precisando de trabalho. Uma outra coisa, no tempo de Jesus, não havia empregos a não ser em Roma. Em Israel, cada um vivia do que tecia.
As pessoas eram jornaleiras. Jornaleiro é aquele que vive pela jornada do jur, do dia. É o boia fria ou a diarista de hoje. E cada um deveria receber o seu pagamento, segundo o livro de Deuteronômio, no final do dia. Então aqui nós precisamos entender o seguinte: o dono da casa, o próprio proprietário, procurou os trabalhadores que precisavam de trabalho. Ele não botou um gato, figura que hoje é muito comum no processo de arregimentar o boia fria ou outra. Ele mesmo foi. É só para você guardar isso aqui, porque isso aqui tem importâncias na nossa compreensão do nosso Deus. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Agora, eu só queria a palavra ajustados, sinfonel. Esta palavra deu origem na língua portuguesa de sinfonia, que é uma ordem onde não há desarmonia, discórdia, estamos acertados. 1 denário por dia era suficiente para um homem cuidar dele e da sua família com sobra. 1 denário, tá bom? Salário justo. Aí aparece a expressão que mais adiante fala uma coisa justa, adequada. Um pouquinho para frente. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Por favor, preste bem atenção. Eles não estavam trabalhando porque ninguém tinha achado eles ainda. Eles estavam desocupados. Mas já era a 3ª hora. A 3ª hora são 9 horas da manhã. Já tinha gente que tinha trabalhado 3 horas, das 6 às 9. Continue. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Aí aparece o que for justo. Se nós formos entender justo, se aqueles primeiro foram contratados, foram sinfonizados pela expressão de $1, de um denário, o justo para estes seria quanto? 9 dozeavos, não é? 9 dozeavos, 3/4. Vamos lá. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Pronto. Vamos parar aqui um pouquinho. Agora o homem estava procurando. Achou aquele das 9 da manhã, depois achou uma turma da meio-dia e achou uma turma das 3 horas. Mas ele continuava procurando. E foi até uma praça onde tinha um grupo lá que já tinha passado 11 horas sem trabalho. Ia ter uma noite talvez sem comida para os filhos. Aí ele procura. Por que vocês estão aqui sem trabalho? E aí ele manda para a vinha. Vamos continuar. E responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Agora aqui começa o princípio do evangelho. Sempre os últimos serão os primeiros. O princípio do evangelho é inverter o conceito da justiça
tributária, ou a justiça que tributa e que leva em consideração o valor da pessoa. Agora nós entramos aqui, Jesus mostrando o que o Pai quer nos ensinar. Ele disse, ao fim da tarde, ele mandou o administrador, agora não é mais o dono, vai lá e paga a cada um, e chama os trabalhadores e começa pelos últimos. E começa. Verso 9. Vindo-os da hora 11ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário para cada um. Quanto foi que ele contratou? Um denário para o primeiro. Não foi? Foi um denário para o primeiro. Mas agora, porque ele pagou um denário para aquele que trabalhou apenas 1 hora, não é justo. Não é justo. E se você está achando que não é justo, você tem a mesma mentalidade deles. Eu também tinha. Só recentemente que o Senhor está me mostrando uma coisa. É aqui que leva o problema da disputa. Com que justiça que vocês querem trabalhar? Com a justiça retributiva ou com a justiça imputada? O problema do eritheia, da facção, é que tem gente que tem mais tempo, é que tem gente que tem mais condições, é que tem gente que tem mais poder, e não se baseia na graça de Deus. Jerry Bridges conta uma história de uma universidade em que o professor, no dia, toda a classe tem uma curva de Gauss. Ela tem o primeiro desvio padrão, que é composto daqueles excepcionais, alunos maravilhosos, fazem tudo bem feito, são alunos caprichosos, alunos que são nota 10. E tem aquele último quarto desvio padrão, que é daquela turma do bagunceiro, faz na última hora, estuda, né? E no meio está a pardacenta multidão dos normais. O professor deu curso, final do curso, uma prova, lógico, na prova vai aparecer a característica da curva. E um dia o professor foi lá, pregou na parede as notas dos alunos. E todos foram aprovados com nota máxima. Você sabe o que deu, não sabe? Os malandros saíram, opa! E os executivos, não é justo. Isso não é justo. Nós suamos, nós batalhamos, tivemos a mesma nota que eles. Ninguém aceita isso. Ninguém. Afinal de contas, esse é o problema do amigo Jó. Esse é o problema do Glênio. Esse é o problema da humanidade. Nós não aceitamos aquele que vem do céu e traz uma mensagem de graça. Eu estava falando para minhas filhas, eu não consigo crer na graça. Eu não consigo crer na graça. Este Deus que tem prazer na misericórdia,
Estou falando de pensar nas coisas lá do alto, eu não estou falando de coisa de ET. Eu estou falando de um Deus que se encarnou para revelar o que é a graça de Deus para indignos e falidos. Por favor, Barbinha, continua, vamos acabar. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eu queria que você guardasse essa palavra murmurar. Murmurar. Lembre-se disto. Todas as vezes que você e eu estivermos murmurando, é contra o dono da casa que nós estamos murmurando. Não é contra o administrador, não, é contra o dono da casa. Nós estamos achando que nós temos direitos. O povo de Israel fez isto, a igreja fez isto, nós fazemos isto, nós murmuramos. Continuando. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Ó, a mesma palavrinha, sinfonel. Não foi isso que eu combinei com você, amigo? Amigo, o que eu acho bonito nesse dono da casa, ele não disse, ô cara, mas ele disse, amigo. Ô termo lindo esse termo. Eu sou também daquele de você, mas você tá com problema. Amigo, não te faço injustiça, não há nenhuma anoquia aqui. Não há nenhuma injustiça aqui. Não há nenhuma coisa absurda. Foi isso que nós combinamos. Nós fizemos lá um contrato, nós fizemos um ajuste, nós fizemos um acordo. Mas qual é o seu problema? Verso 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? O problema é aqui. Será que eu não posso fazer com o que é meu o que eu quero? É você que tem que decidir como é que eu tenho que administrar as minhas coisas? Ou é a soberana vontade de Deus, o propósito de Deus e a sua graça que administra tudo? Mas isso fere com o nosso brio, isso gera. O problema está aqui. Deus é bom. Você se lembra que Jesus estava dizendo, ninguém é bom, senão um que é Deus. O cara queria trabalhar para poder receber a herança. E Jesus disse, por que tu me chamas bom? O seu problema é que você não sabe o que é bom. Bom sou eu cuidar daquele que é falido, para que ele seja restaurado. O Evangelho é o assunto mais elevado que existe no mundo. Essa semana eu fui apanhado por esse conceito de modo tão extraordinário. Vamos saltar aqui um pouquinho, vamos lá para o Salmo 103. O Salmo 103 é o Salmo da misericórdia. Misericórdia é a mão encolhida de Deus para não dar aquilo que nós merecemos. Graça é a mão estendida de Deus para dar aquilo que nós não merecemos. A mão encolhida de Deus é a misericórdia. Você merecia fogo, mas eu não vou botar fogo em você. Você merecia ser destruído, mas eu não vou destruir você. Misericórdia é quando Deus encolhe a mão para não dar aquilo que a gente merece. E graça é quando Deus estende a mão para dar aquilo que nós não merecemos. Então este salmo aqui, o Salmo 103, é o Salmo da misericórdia. É o Salmo do encolhimento da mão de Deus. Vamos aqui, eu só lembrando aqui, ele está falando, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma, Senhor. Aí ele diz, é Ele quem perdoa. Perdoa o quê? É Ele quem perdoa? Ele quem perdoa? Ele quem perdoa? Todas as tuas iniquidades. E sara todas as tuas enfermidades. O marido desta senhora que está sentada ali, dona Anésia, um dia lá em Brasília, ele foi a uma senhora que estava com, esposa de um pastor, que estava com tinha cometido um pecado cabeludo. Existe para aquela senhora pecado careca e pecado cabeludo. O dela era cabeludo, que a manteve debaixo de uma luta espiritual que a trouxe a uma paralisia. A paralisia da Anésia é uma paralisia de secção da medula. Aquela não, foi uma paralisia provocada por um trauma psíquico. Ela ficou paralítica. Durante 8 anos ela permaneceu ali naquela cadeira de rodas. O pastor ouviu o pastor Abuchaim pregar e convidou para ele fazer uma visita naquela casa. E quando ele chegou lá, ela estava sentada. Começaram a conversar e ela contou que o pecado que ela ouvia uma voz que dizia assim, o seu pecado não tem mais perdão. O seu pecado não tem perdão. Aí o pastor Abuchaim arranjou uma tábua, botou em cima dos braços da cadeira de roda, apanhou uma folha de papel sulfite e disse, a senhora escreve aqui em cima o que a senhora ouve. Aí ela escreveu, este pecado não tem perdão. Ponha aspas, ele pôs aspas. Bota embaixo, Satanás. O acusador, que está fazendo aí. Agora pegue embaixo aqui e escreva assim. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Põe aqui embaixo, ela escreveu. Ponha aspas, e põe embaixo, Deus. Ela pôs, Deus. Então, aqui nós temos 2 declarações. Uma que a senhora ouve e a outra que Deus diz. Qual das 2 a senhora está crendo? Ela olhou e disse, eu estou crendo na de cima. Ele disse, o seu problema é este. É que entre a palavra de Deus e a palavra do diabo, de Satanás, a senhora está crendo na palavra do diabo. Agora eu só quero lhe fazer uma pergunta. Em qual das 2 a senhora gostaria de crer a partir de agora? Ela disse, eu quero crer na de baixo. De que então risca de cima. Risca. Ela pôs um risco em cima e diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. De repente a mulher virou, começou a ficar em pé e disse, eu estou curada, eu estou curada. Aí o pastor Abuchaim disse, perfeitamente, a palavra de Deus foi enviada e você foi curada por ela. Também não há nenhum, não é agora eu tenho poder. Não, é Deus que cura. Ele enviou a sua palavra e os curou e livrou-lhes de tudo que lhes era mortal. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí ele diz, é que redime a tua vida da cova, é que tem misericórdia. Aí ele chega aqui, no versículo 10, por favor, Bárbara, 10, 11, 12. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Lê outra vez. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Lê outra vez. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você crê nisso? Verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Olha, ele agora usa um parâmetro. O céu se alteia. Está falando das coisas altas. O céu se alteia. Agora, isso só pode ser por revelação. Porque o mundo que nós conhecemos, que tem milhões, bilhões de anos-luz, é finito. E acima deste universo
finito, existe um céu dos céus que se alteia. Assim é a sua misericórdia. Mas agora vem o problema, meu irmão, vem a coisa que me pegou. O verso 13, o verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aqui que está o negócio. Eu nunca tinha observado isto. Eu falei com meu filho, filho, qual é o tamanho da circunferência da Terra? Uns dizem 40 mil, outros dizem 44 mil, outros dizem 36 mil. Tem uma série de afirmações. Quanto dista o Oriente do Ocidente? Aí alguém diz assim, 22 quilômetros. 22 mil quilômetros. Outros dizem, não, 18 mil quilômetros. Vamos dizer, 22 mil quilômetros. Não. A distância do Polo Norte ao Polo Sul pode ser esta, mas do Oriente para o Ocidente, você nunca chega lá. Entre o Polo Norte e o Polo Sul, quando você chega no Polo Sul, você chegou no Polo Sul. Mas entre o Oriente e o Ocidente, você nunca chega no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente é com relação ao Sol. É uma medida em relação ao Sol. Você sai do Ocidente para o Oriente, ou do Oriente para o Ocidente, e você vai, quando você chega aqui, você ainda está no meio do caminho? Não, você não começou. Aqui é o Ocidente, o Oriente está lá na frente. O Oriente está aqui, o Ocidente está lá. E sempre você nunca vai encontrar o Ocidente. Só existe com relação, você diz assim, a Europa fez uma divisão. A Europa fez uma divisão aqui. Ocidente e Oriente, porque foi cultura europeia. Mas não existe Ocidente em relação à Europa. Ocidente em relação ao Sol, ao movimento do Sol. O Sol nasce e o Sol se põe. Onde é que você chega? Sempre que você chegar no Ocidente, ali já é o Oriente. É o Novo Oriente. E você nunca chega no ponto. Ele não disse entre o Polo Norte e o Polo Sul. Entre o Norte e o Sul, mas entre o Ocidente e o Oriente. Não faça referência aqui na Terra. Oriente na Terra não existe. Oriente sua vida pelo Sol, e aí você vai descobrir que nunca você chega. Ou seja, o que ele quer dizer é que ele afasta de nós que nós nunca conseguimos alcançar os nossos pecados. Isso é graça. É graça. O que é pensar nas coisas lá de cima? É pensar naquele Deus que não contabiliza, que não nos trata segundo os nossos pecados. O que gera problemas e disputas? É você comparar. Você não merecia o mesmo que eu mereço. Facção. Aí você vai encontrar o adorador dizendo assim, meu pai, como foi que o senhor me achou? Há um problema no trabalhador dar 1/10 hora. A alegria dele é muito grande, mas ele pode ficar com sentimento de culpa. Se ele comparar com o outro, dizendo assim, na verdade, eu não merecia receber isto. E ficar com o sentimento, o senhor foi injusto, mas a coisa aqui não é em relação a você, é em relação a Deus. É o sol, é a Cristo, o sol da justiça, que afasta de nós as nossas transgressões. Não é em relação a você e ao Barba, o Renan e Barba. Isso aqui é coisa barbada. Isso é coisa de comparação entre minúsculos. Não é justo, eu trabalhei de sol a sol, só recebo 1 denário. Esses aqui que vieram.
E se eu quero fazer isso porque a minha bondade não contabiliza defeitos? Além disso, esses aí não tiveram emprego porque não tinha ninguém que tivesse contratado e eu resolvi contratar na 1/10 hora. Você é trabalhador da primeira hora ou é trabalhador da 1/10 hora? Você é jornaleiro de um dia de serviço que cheira a CC? Ou você é um trabalhador de 1 hora que ainda está disposto a passar a noite em adoração? Vamos deixar conversar. Deixa falar um tiquinho, por isso que ele disse, a língua. Não seja mestre muito de vós. A língua vai denunciar. O que a língua vai denunciar? Água salgada e água doce da mesma fonte? Não é possível. O adorador vai dizer, meu Deus, me achou. Eu que sou o pior. E me deu o seu reino. O legalista diz, foi uma grande virtude para ele me ter. Mas ainda ele tem que me pagar algumas coisas. Oh, irmão. Vamos ler um tiquinho lá do profeta Miqueias, no capítulo 7. Eu queria que você achasse seu pecado aí na volta do Oriente para o Ocidente, para ver se você pega no rabo dele. Miqueias 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é na beira da praia, não, é nas profundezas, é no pélago, é nas regiões abissais. Mas, irmão, sabe o que eu fiquei morrendo de rir com Miqueias? Que Miqueias gosta de trocadilho. Ele usou aqui, quem é semelhante a ti? Miqueias. É o nome dele. Ele usou um acróstico muito interessante. Miqueias. Miqueias. Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e não te lembras? Não é que Deus esqueceu, porque esquecer é uma coisa e não lembrar é outra. Qual é a diferença entre esquecer e lembrar? Dr. J. Adams faz uma boa expressão disso. Esquecer é amnésia. É coisa que acontece com velho e criança. Criança esquece mais do que velho. Esquecer. Não se lembrar significa não levar em conta. Isso não é assunto mais que eu vou contabilizar. Ele não se lembra, porque já houve alguém que pagou esta conta. Ele é bom para comigo. O que é pensar nas coisas lá do alto? É saber que você foi alforriado e que não há nenhuma lei mais que possa lhe fazer escravo. Amém. Você está eternamente livre para a glória de Deus. Irmão, quem é semelhante a ti, que perdoas, não se lembra, e lança nas profundezas do mar? Onde estão os seus pecados? Estão correndo aí, nessa
Ele afasta como o Oriente do Ocidente, nunca posso alcançar. E depois ainda joga nas profundezas do mar, onde ninguém acha. Ainda tem. O que eu tenho que fazer de reprimenda contra esse Deus? Porque Ele fez isso comigo e fez isso com John Newton. Quem era John Newton? Vamos usar um do passado. Quem era John Newton? Um comprador de escravo que ia para a África, comprava escravos, vendia na Europa, ficou rico, milionário. E um dia, numa viagem que ele vinha da África, o navio foi açoitado e ele ficou agarrado numa tábua, na voragem do mar por 2 ou 3 dias, até que foi salvo da voragem do mar, mas enquanto estava no mar, ele entregou a vida a Jesus Cristo. E escreveu uma das lindas letras que nós cantamos aqui na nossa igreja de vez em quando. O hino mais cantado no mundo. E eu tenho um filme deste hino, contando a história dele. Estava uma banda de música, de rock, em Wimbledon, tocando e cantando. E aquele polvaréu pulando e gritando. Aí terminou o show. Quando terminou o show, Jess Norman, aquela cantora negra, aquele soprano extraordinário, vestida com uma roupa lá embaixo, ela entra cantando. E isso foi feito como um trabalho de massa, para ver como é que funcionava. E ela entra cantando este hino de John Newton, Amazing Grace, a graça eterna de Jesus, que veio me libertar. A mim, tão grande pecador, ó graça singular. E ela começa a cantar, e aquela turma que estava lá pulando, começa a procurar. O que é isso? Nós estamos no meio do rock and roll, é pedras rolando. Mas de repente vem um amazing, maravilhoso, graça. E vem vindo, e ela começa a cantar, e eles começam a procurar. E daqui a pouco você vê nos lábios daqueles moços ingleses, que tinham sido criados em igrejas ou em casas de evangélicos ou de cristãos, que acostumados a cantar, começam a solfejar o Amazing Grace. E ela então começa a cantar, e vem a luzona e bota em cima dela. E aí você vê, de pulos para lágrimas, rolando pela face daqueles moços, a graça, o único instrumento capaz de quebrar a inveja facciosa e tirar o peso, a graça. Tem o que para falar? John Newton, ele entendeu. Eu fui alcançado, eu sou o pior que fui alcançado. E ele tem um trecho que ele diz assim: aquele que começou, ele vai terminar até o fim. Ele que me aceitou, não vai me deixar no meio do caminho. Queridos, o que é pensar nas coisas lá do alto? Não nas que são daqui da terra. É pensar neste Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem graça, que tem amor, que veio buscar homens como você. Um dia desses, uma pessoa disse assim para mim: Glênio, será que tem salvação para mim? Eu disse:
Eu acredito que sim. Porque eu creio que há salvação para mim. Eu não sei, não posso dizer para você quem é você. Mas também você não pode dizer quem sou eu. Mas eu posso lhe dizer que eu estou no último lugar da escala dos piores. Não estou falando isso para usar termos de linguagem. Quando eu fico sozinho no meu quarto, eu sei quem sou eu. Quando os meus pensamentos saem, eles são terríveis. E eu só tenho uma coisa para me aceitar. É a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou um trabalhador da 1/10 hora. Eu não sou da primeira hora. Tenho que pular de alegria. E dizer para Ele, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me aceitou na sua infinita graça. Essa sabedoria lá de cima, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é cheia de misericórdias e bons frutos. Ela é uma sabedoria que tem recuperação, que vê recuperação. Às vezes demora. Como Deus foi misericordioso com aquele legalista do Moisés. 40 anos tratando aquele homem, aquele príncipe, até ele virar um escravo sem sandálias. Um mendigo que dependia inteiramente da graça de Deus. Mas Ele não desiste de nós, não. Tira os seus olhos do seu irmãozinho, que ainda está cheirando CC, está criticando, e olhe como é que ele chamou, amigo. Amigo, você está irritado aí porque eu fui bom com ele? Recebe o que é teu. Goze. Celebre. E deixe eu fazer bondade. Todas as vezes que eu falo da graça, queridos, duas coisas acontecem no auditório. Um grupo sai indignado. E um grupo sai reconhecendo que não é digno. E celebrando. Hoje de manhã, enquanto eu saía daqui, eu liguei o rádio e estava na BBN. E o pregador que estava pregando naquela ocasião da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, trazia uma mensagem que foi tremenda para o meu coração. E era o dia da ceia lá. E ele disse assim, todos nós hoje de manhã seríamos fulminados se não fosse a misericórdia de Deus. Deus seria muito justo se Ele descesse fogo sobre esta igreja. Mas por causa de Cristo, nós hoje estamos aqui, aceitos pela misericórdia de Deus. E ele disse, durante muitos anos, eu tomei indignamente a ceia do Senhor. Naquele momento em que fazia o exame, eu queria ver quantos pecados eu tinha cometido. E se eu tivesse confessado algum pecado, eu iria confessar imediatamente para então me tornar digno. E faz um tempo que o Senhor me mostrou, você é aceito pelo Cordeiro. E a sua dignidade é a dignidade de Cristo. E hoje, quando eu vou tomar a ceia, eu digo para Ele, Senhor, eu sou um indigno que me aproximo de Ti por causa de Cristo. E vou continuar eternamente indigno, mas vou Te adorar por toda a existência e pela eternidade, porque toda a dignidade que o Senhor tem, a mim, é em Cristo Jesus. Pensai as coisas lá do alto.
Pensa que você foi aceito. Pensa que você foi aceito em Cristo e celebre. Não que você seja capaz. Muito obrigado, Senhor. Desculpa, irmãos, mas eu tinha que terminar esse assunto aqui, olhando eritheia, partidarismo, facção, vem porque a gente se compara. Deus, o salário foi melhor do que eu merecia. Eu merecia o inferno, o Senhor me deu o teu reino. Muito obrigado. Mas nós vamos ter comentários daqui a pouco aí. Não, eu tenho que pagar a minha conta. Então continue pagando. E vai ver o preço disto. Bendito seja o Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.